Como eu passei na CEA com 22 anos? Algumas dicas e reflexões, e não só sobre a CEA, que é a prova de especialista em investimentos da Ambima, mas também vou passar algumas dicas de estudos e memorização para você, que servem tanto para uma habilidade como a CEA, que é um concurso, uma prova, quanto para você adquirir um novo hábito de ir para academia, por exemplo, ou então de conseguir aprender sobre nutrição do seu corpo para muitas coisas. Enfim, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro, eu vou falar do método, que ele pode ser aplicado para tudo, né? Um método mais geral. E segundo, são as dicas rápidas para passar especificamente na CEA, que é a prova de especialistas em investimentos da Ambima. Então, recentemente eu me tornei um especialista em investimentos da Ambima. E o que eu vou falar aqui é que existem dois tipos de pessoas, né? Tem uma pessoa que ela vai falar que ela não é capaz disso, que ela não nasceu tão inteligente, que a educação dela não foi tão boa. E existem o segundo tipo de pessoa, que é aquele tipo de pessoa que acredita que toda habilidade é treinável, né? Existem talentos, né? Existem pessoas que são mais predispostas a determinada coisa, mas todo mundo consegue aprender a tocar um violão, um piano, a jogar bola. Todo mundo consegue aprender essas coisas. São habilidades treináveis. Assim como você não aprendeu a falar do nada, né? Você não nasceu falando, você aprendeu observando outras pessoas, errando também e aprendendo com os seus erros. Então, se você é esse segundo tipo de pessoa que acredita que se torna, que se trata de uma habilidade treinável, como qualquer outra, esse vídeo é para você. E no início, né, investimentos, educação financeira, a própria prova da CEA parecem coisas muito complexas, né? São muitos conteúdos, existem cálculos que você tem que fazer na prova e é uma linguagem muito complexa, tanto em investimentos, educação financeira, quanto na CEA. Mas, se você usar um método, isso se torna acessível. E aqui eu vou falar de 3 métodos. Então, em uma primeira impressão pode parecer que são muitos cálculos e a HP12C ela realmente assusta, né? Mas tudo é uma questão de hábito e prática e de você ter o método certo. Aprendizado exige disciplina e constância. E aqui eu vou passar 3 pilares do conhecimento que foram coisas que eu utilizei para passar na CEA, tanto quanto que eu usei para passar em direito na UFMS, quanto eu usei para passar na AFA, que é a prova de aviação, né? A prova de pilotos para aviação da aeronáutica. Eu passei nessa prova, uma prova muito difícil, um dos concursos mais concorridos para área do ensino médio, né, que é uma prova de ensino médio, que é para aviação da aeronáutica para oficiais, né, para você pilotar jatos, enfim. Todos os conhecimentos, né, e pilares do conhecimento que eu usei para passar nessas 3 provas, né, que são muito difíceis. Então, o primeiro são pequenas vitórias. É você sempre dedicar 60 minutos, pelo menos, por dia, para você criar um pequeno hábito que muda o jogo no longo prazo. Quando eu estava estudando, né, eu falei que eu passei na AFA, que é a prova de aviação, né, a prova de oficiais para pilotos da aeronáutica. Eu estudava o dia inteiro, né? Que eu tava lá numa imersão, que era um cursinho, era um pensionato de pessoas que só estudavam para AFA. Mas de qualquer jeito, você tem que criar esse hábito de dedicar pelo menos 60 minutos por dia. Se você tem um objetivo, né? Se você tem um foco em uma prova específica, você tem todo dia que sentar e estudar aquilo. E aí você pode dividir, né? Fazer uma divisão, por exemplo, nos 7 dias da semana. Você pode, nos 5 dias, né, da semana, você estuda o conteúdo mesmo, né? Vai vendo lá qual que são o sumário, né, do negócio, da prova ou do concurso. Você pega o sumário, vai destrinchando os tópicos, né? Assistindo videoaulas, assistindo cursinhos e você vai estudando eles nos 5 dias da semana. No sexto dia, por exemplo, você pode revisar o conteúdo e no sétimo dia você pode, que é o que a gente fazia lá no cursinho, a gente fazia um simulado, uma prova, questões, tudo sobre aquele objetivo que você está querendo. E isso serve também para você, se você está querendo aprender uma língua nova, ou então, se você está querendo aprender uma habilidade nova, de um violão, um instrumento. Você aprende a teoria, né? Ou no caso de um instrumento seria mais a prática, e você pode ir fazendo esses exercícios, né? No final de semana você faz um desafio, você retoma conteúdos, e isso é o que a gente tem de mais avançado na ciência, que são as revisões de conteúdo, né? De você ir espaçando isso. Então você estuda 7 dias e aí você retoma o conteúdo da semana, né? Sei lá, 30 minutos para você retomar o conteúdo da semana, revisar aquelas coisas ficarem bem fixadas na sua cabeça. E aí na outra semana, você também vai revisar esse conteúdo que você estudou nessa semana de agora, mas você toma menos tempo, né? No caso seria 10, 5 minutos, porque você já revisou isso uma vez. Só que você vai revisando isso constantemente. E é isso que eu usei muito para passar na CEA. E aí, em 2 meses, se você usasse 60 minutos por dia para você criar esse hábito na sua vida, para você realmente estar numa imersão disso,
o conhecimento ele se fixa muito melhor. Você vai ter, em 2 meses, você teria 60 horas acumuladas de estudo aprofundado nesse conteúdo. E isso também já é fato nas pessoas que estudam sobre o conhecimento, como que o cérebro aprende. O conhecimento ele se fixa melhor quando ele é distribuído ao longo do tempo. Quando você está muito imerso em alguma coisa, isso se torna parte do seu cérebro. O seu cérebro ele constrói conexões, né? Ele constrói conhecimento por meio de conexões. E quanto mais você conecta os conhecimentos e quanto mais tempo você fica retomando isso, mais ele se fixa no seu cérebro. Então a primeira chave é você conquistar pequenas vitórias para você fixar esse hábito na sua vida. Para você fixar que aquilo realmente é o seu objetivo e você vai passar isso num longo tempo. E aí, quanto mais minutos por dia você estudar, só não vai exagerar, colocar 10 horas, que eu acho que já nem fica mais eficiente a coisa. A não ser que você seja muito focado, mas acredito que hoje em dia, 10 horas por dia de estudo em uma coisa só, deve ser muito difícil. Não acredito que muitas pessoas sejam capazes disso hoje em dia. E aí, o segundo é a imersão. Por quê? Uma coisa que eu via muito errado quando as pessoas estudam é usar só um tipo de estímulo. E o nosso cérebro, ele é multifatorial, né? Ele é multissensorial, no caso. Ele aprende por visão, por audição, por observação, por escrita, né? Pela prática, anotações e questões. E aí, uma coisa que eu sempre usei muito é você combinar vários tipos de estímulos. Então, por exemplo, lá no cursinho, eu tinha videoaulas, eu tinha a leitura dos conteúdos, eu tinha a escrita, né, que são as anotações, e fazia também questões e os simulados. E aí a gente explicava um para o outro, a gente tirava dúvida com colegas, e também, né, quando você explica as coisas para os outros, você aprende melhor. Criar anagramas e mnemônicos. E aí entra aquela questão que eu falei, nosso cérebro, ele aprende por meio de conexões. Quanto mais conexões você faz, melhor fica esse conteúdo. Então, para CE especificamente, por exemplo, você criar anagramas e mnemônicos, que são o quê? Por exemplo, na CEA tem a entidade de previdência complementar fechada e aberta. Enfim, é uma previdência complementar que tem uma fechada e tem uma que é aberta. São duas entidades, uma é a SUSEP e a outra é a Previc. E aí eu achava difícil de memorizar, né? Sempre errava essa questão. E aí, sempre que eu escrevia no meu caderno, eu escrevia SUSEP aberta, né? Tudo junto, e Previc fechada, tudo junto. E aí, isso ficou muito mais fácil na minha cabeça. Sempre que eu ia falar SUSEP, eu já falava, opa, aberta. Todo mundo pode ir lá e colocar o seu dinheiro na SUSEP, por exemplo, né? Que é a entidade que vai regular a previdência aberta. E a Previc fechada, né? Seria as entidades que cuidam de pensões que são fechadas. Ou seja, sei lá, a Petrobras tem um plano de previdência específica para ela, e aí só os funcionários da Petrobras que podem entrar naquele fundo de pensão. E aí só a Previc que vai fiscalizar esse fundo de pensão. Enfim, você pode criar esses tipos de anagramas. Então, por exemplo, no direito a gente tem muito os princípios de não sei o quê, o princípio do direito constitucional. Aí você tem lá 7 princípios. Você cria um anagrama, né, com as 7 primeiras letras, tipo, capim, sei lá. E aí você cria, né, o capim. O C é tal, tal. O A é tal, tal. O P é tal, tal. E aí fica muito mais fácil. E esse o cérebro decora isso muito melhor, né? Ele aprende de fato. Usar podcasts e áudios durante o transporte ou academia. Tem especialistas muito interessantes que eles falam que se você usa a sua audição enquanto você está fazendo, por exemplo, academia, algum estímulo físico, né, uma corrida, fica muito mais fácil de você decorar as coisas, seu cérebro aprende muito melhor. Tanto é que eu lembro muito de uma questão que a gente via, que era no Vale do Silício, quando as pessoas saíam, né? O Vale do Silício é o vale onde você tem o maior número de empreendedorismo acontecendo, né? São muitas negociações, muitas conversas, muita criatividade acontecendo. E sempre que as pessoas iam conversar sobre novos projetos, sobre novas aquisições, eles faziam isso caminhando, porque o nosso cérebro, ele parece que ele trabalha melhor quando você está caminhando. Por isso, quando você está numa chamada, um telefonema, você começa a andar por aí, né? O seu cérebro ele consegue se desenvolver melhor quando você está fazendo uma caminhada. Ele consegue processar melhor as informações. Então, usar diversos tipos de estímulos que acelerem a fixação e questões. Muitas questões, pelo amor de Deus, muitas questões. No cursinho, quando eu estava estudando para a AFA, eu fazia muito simulado, né, do nosso cursinho. Eu ficava fazendo simulado também da prova da AFA, que o cursinho que eu estava fazendo era pro ITA, mas eu estava usando para a AFA. Então, além do simulado que o cursinho passava, eu também fazia os simulados das provas antigas da AFA. E aí, você pode fazer isso também para o seu cursinho, ou então, se você quer passar em Direito na UFMS, faz lá as questões da UFMS e diversos outros que tem, no que concursos e outros cursos por aí. Então, estímulos variados. Então, estímulos variados aceleram a fixação de conteúdo. E aí, o terceiro que eu vou mostrar para vocês é que
E aí o terceiro pilar, que é o mais importante de todos, que é o ensinamento ativo, né? O ensinamento, quando você ensina as coisas, é quando você fixa melhor o conteúdo. Então, quando você terminou de ler um livro, por exemplo, eu terminei de ler um livro. Já já eu vou gravar um vídeo sobre esse livro, porque eu consigo fixar muito melhor o conteúdo. Além de eu ter esse canal do YouTube, que eu falo de educação financeira e finanças, além disso, eu fixo muito melhor o conteúdo. Se eu estou preparando uma aula sobre isso, preparando uma explicação sobre esse conteúdo, eu vou fixar muito melhor isso. Então, se você não tem, sei lá, amigos para falar sobre o conteúdo que você está estudando, você não tem uma namorada também, grava para si mesmo, né? Grava o celular, grava o áudio no celular e aí você vai ouvindo depois na academia, por exemplo, ou quando você estiver caminhando. Então, isso te obriga a organizar o conteúdo em uma ordem lógica. E aí obriga o seu cérebro a fazer conexões que façam sentido para ele. Porque o nosso cérebro, ele aprende muito melhor ao ensinar do que apenas consumir o conteúdo. Que às vezes, muitas vezes você tá no super foco da coisa e você não consegue ter a visão macro. Como que essas peças se encaixam, entendeu? E aqui eu tenho essa imagem de que o aprendizado ativo, né, que é você discutir, praticar, ensinar os outros, ele é muito mais efetivo na porcentagem de quanto você está extraindo daquele conteúdo do que você apenas ler, do que apenas escutar um conteúdo, ver e escutar. Então você vê que o máximo, né, que atinge aqui em 90% é quando você ensina os outros. Por isso que é muito interessante você estar num ambiente que vai te facilitar essa estrutura. E aí é muito interessante você estar em grupos de estudo, uma comunidade sobre o conteúdo que você está aprendendo. E aí uma ligação com investimentos é que esses três pilares, eles servem tanto para você passar na CEA, quanto passar em algum concurso que você queira, ou então na prova da AFA, quanto para aprender investimentos, porque quando você está estudando sobre investimentos, parece muito complexo, né? Todas aquelas letras, símbolos, são muitos tipos de lugares para você investir, mas quando você vai discutindo com outras pessoas isso, fica muito mais simples de você entender, e você pode aplicar esses três pilares. Então, é uma mentalidade, mas o método é o que gera o resultado. É você acreditar que existe um método e você acreditar que se você fizer as coisas do jeito certo, você consegue passar naquilo que você quer, né? Ou atingir o objetivo que você quer. Não é sorte, não é mágica. Existe sorte, mas 80%, eu diria, seria dos hábitos que você tem. E aí, finalmente, uma segunda parte do vídeo é as dicas práticas para passar na CEA. Uma primeira dica é que a prova da CEA é muito cara, né? São R$ 580 na prova, né? Para você fazer a prova e aí você nem sabe se você vai ser aprovado. Então, os cursinhos que existem para CEA são em torno de R$ 100, né? É uma coisa bem simples, bem básica, R$ 100 por mês. E aí, eu diria para você investir em um curso, porque são muitos materiais, né? São muitas matérias para você aprender para uma prova. Então, são 7 módulos, e nesses 7 módulos, se você for ficar pesquisando um por um, cada professor vai explicar de um jeito, você não vai ter um suporte. Eu diria para você, de cara, investir em um curso, porque isso também vai obrigar o seu cérebro, né? Falar assim, pô, eu já paguei esse troço, agora eu vou estudar, agora eu vou passar nesse troço. E aí, também, você não corre o risco de ter que fazer a prova 2 vezes, né? Porque se você pagar R$ 580 2 vezes, vai ficar bem mais caro. E uma segunda dica, que foi um erro que eu cometi, que era fazer simulados só de um cursinho. Eu só fazia o da Top Invest. E aí, quando eu comecei a fazer dos outros concursos, né, dos outras bancas, eu comecei a ver muito mais questões de diferentes. Por quê? Na Top Invest, por exemplo, eles fazem as perguntas só de um jeito, né? É do jeito que aquela banca entende a prova. Mas aí o Rafael Toro, né? Ótimos simulados, gratuitos, FK Partners, vários outros cursinhos que você pode pesquisar por aí, para fazer os simulados de todos eles, né? Não fazer só de uma banca, por exemplo. Uma terceira dica é você analisar os erros e buscar explicações no YouTube ou materiais de apoio. Por quê? Quando você está lá fazendo o simulado e você percebe que você está errando muito, por exemplo, a questão da previdência. Cara, pesquisa, né? Não tenha orgulho, né? Não tenha orgulho de falar, ah, não, agora eu aprendi aqui esse erro e agora eu nunca mais vou errar ele. Você vai errar provavelmente, porque você não entendeu aquele conteúdo. Você só está decorando. Então essa era uma coisa que eu errava muito também, de não pesquisar a fundo os erros que eu estava cometendo, né? Que tinha alguma falha no conhecimento. Eu não tinha conseguido conectar todas as peças, né? Como que isso se encaixava. E aí, acabava que eu ficava com esse conhecimento falho de só ficar escrevendo, né? Toda vez que eu errava, eu escrevia a explicação no caderno e eu não conseguia fixar muito bem esse conteúdo. E depois que eu comecei a pesquisar todos os erros no YouTube, né? Previdência complementar fechado. Pesquisava no YouTube. Aí eu, caralho, não, agora eu entendi, bora lá. Aí uma videoaulazinha de 10 minutos que já ia fazer eu nunca mais errar aquele conteúdo. A quarta dica é que eu tive uma preocupação besta de comprar a HP12C, que é a calculadora física, né? Que você tem a calculadora financeira, no caso, que você precisa fazer a prova. Mas você não precisa comprar, porque
a Ambima, ela oferece a versão digital, pelo menos na prova que eu fui, eles oferecem a versão digital, mas vale a pena você ligar na Ambima, quando você for fazer a prova, para confirmar se eles têm essa calculadora digital disponível. E também, uma quinta dica é marcar a prova apenas quando você estiver atingindo 85% de acerto em todos os simulados, né? Simulados da Top Invest, da Rafael Toro, de vários cursinhos, né? De várias bancas. E aí, você vai ter certeza que você vai chegar confiante para sua prova. Beleza? Então, é uma jornada que exige humildade para você reconhecer esses erros e disciplina para você pesquisar no YouTube, né? Em vários lugares para você confirmar aquele conteúdo na sua cabeça, para você não ficar falando, ah, não, agora eu nunca mais vou errar. Então, passar na CEA é importante, mas o processo de aprendizado é o verdadeiro ganho, né? Tem muita gente que acha que vai passar na CEA e vai conseguir um emprego instantâneo, que isso já vai garantir a vida dela. Não é verdade, né? Você tem que demonstrar que você sabe as coisas que você está fazendo. Não é só ter o diploma da CEA, é você ter o conhecimento para aplicar na vida financeira. Então, esses 3 pilares que eu passei aqui, eu acredito que sejam aplicáveis tanto para a vida financeira, quanto para a CEA, quanto para qualquer objetivo que você tiver na sua vida. Então, eu convido vocês a assistir outros vídeos do canal. Eu vou deixar aqui esse vídeo que o YouTube acha que você vai gostar dele. É um vídeo que o YouTube recomenda para você, que seja do meu canal. E eu vou deixar aqui para você clicar, que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Valeu!